Aqui não é sua casa. Você não faz mais parte desta família. As palavras de Helena, minha própria filha, cortaram meu coração como uma lâmina afiada enquanto ela apontava para a porta da casa que eu havia construído com o suor do meu trabalho. Seus olhos, outrora doces e amorosos, agora transbordavam de desprezo. Ao meu lado, uma pequena mala com algumas roupas e fotografias antigas era tudo o que me permitiram levar. 68 anos de vida reduzidos a uma bagagem que mal pesava 10 quilos. Mas, filha, para onde vou? Perguntei com a voz embargada, sentindo as pernas trêmulas. O relógio na parede marcava quase meia-noite e a chuva começava a cair lá fora. Problema seu. Vá para um asilo, para a casa da sua irmã, não me importo. Só não fique mais aqui atrapalhando nossa vida, respondeu ela, enquanto seu marido, Ricardo, observava tudo encostado na parede com um sorriso discreto nos lábios. Engoli o choro. Não daria este gosto a eles. Respirei fundo, ajeitei meu chale sobre os ombros e saí pela porta sem olhar para trás, mesmo sabendo que, tecnicamente, aquela ainda era minha casa. A escritura continuava no meu nome. Mas esse era um detalhe que eles haviam convenientemente esquecido. A chuva caía forte quando fechei o portão. Não tinha para onde ir naquela hora. Caminhei até o ponto de ônibus e me sentei, protegida apenas parcialmente pelo telhado de metal. As gotas de chuva se misturavam às lágrimas que finalmente permitiam escorrer pelo meu rosto enrugado. Como chegamos a este ponto? Lembrei-me de Helena pequena, com seus laços coloridos no cabelo, correndo para meus braços quando eu chegava exausta do trabalho. Após a morte de Carlos, meu marido, quando ela tinha apenas 7 anos, foi com muito sacrifício que mantive nossa família. Trabalhei em 2 empregos, como faxineira durante o dia e costureira à noite. Minhas mãos calejadas contavam a história de cada centavo economizado. Recordei a vez em que vendi minhas joias de família, o único luxo que possuía, para pagar o curso de inglês que Helena tanto queria. Mãe, vou ser alguém na vida e vou cuidar de você quando ficar velhinha, prometo. Ela disse ao me abraçar, com os olhos brilhando de gratidão. Onde estava aquela menina agora? Também não pude esquecer os anos de faculdade dela. Economizei cada centavo para que pudesse cursar administração na melhor universidade da cidade. Invista em mim, mãe, e depois colheremos os frutos juntas, ela dizia. E eu acreditei. Acreditei em cada palavra. Quando Helena conheceu Ricardo, um homem 10 anos mais velho, bem-sucedido e arrogante, percebi a mudança sutil em seu comportamento. Inicialmente foram pequenos gestos. A impaciência com meus conselhos, a irritação com meus hábitos simples. O constrangimento quando suas novas amizades vinham à nossa casa modesta. Depois que se casaram, Helena insistiu que eu vendesse minha casa menor, no subúrbio, e me mudasse para morar com eles na casa nova que haviam comprado. É um investimento, mãe. Você me ajuda com os custos da casa nova, e quando começarmos a ter filhos, você pode ajudar a cuidar deles. Todos saem ganhando, ela argumentou com aquele sorriso persuasivo que sempre usava quando queria algo. Ingenuamente vendi minha casa e transferi todo o dinheiro para ela. Vamos colocar seu nome na escritura também, não se preocupe, prometeu. Promessa que nunca foi cumprida. A única exigência que fiz foi manter a escritura da casa antiga, que eu havia colocado para alugar anos atrás no meu nome. Claro, mãe, isso é seu. Nunca tocaríamos nisso, garantiram. Nos primeiros meses, tudo parecia funcionar. Eu ocupava um quarto pequeno no fundo da casa, ajudava nas tarefas domésticas e com as despesas. Helena engravidou, e quando Mariana nasceu, dediquei-me integralmente à minha neta. Enquanto eles trabalhavam, eu cuidava da pequena com todo o amor que uma avó poderia oferecer. Mas aos poucos, notei os olhares de impaciência, os sussurros entre Helena e Ricardo quando eu entrava na sala, os suspiros exasperados quando eu contava histórias do passado durante o jantar. Mãe, você já contou isso 1000 vezes, dizia Helena, revirando os olhos. A situação piorou quando Ricardo perdeu o emprego e começaram os problemas financeiros. Subitamente, eu me tornei um fardo, uma boca a mais para alimentar, apesar de contribuir substancialmente com minha pequena aposentadoria e o aluguel que recebia da casa antiga. Naquela fatídica noite, tudo explodiu quando comentei, durante o jantar, que precisava verificar um problema no telhado da casa alugada. Aquela espelunca ainda te dá trabalho? Por que não vende logo e nos dá o dinheiro? Afinal, estamos te sustentando aqui, disparou Ricardo. Sustentando? Mas eu contribuo com todas as despesas e cuido da Mariana em tempo integral, respondi, surpresa com a agressividade. Não é suficiente, mãe.
Você come nossa comida, usa nossa água, ocupa espaço na nossa casa e ainda fica se gabando dessa casinha que aluga como se fosse uma grande empresária. Helena interviu, com uma frieza que jamais havia presenciado. Filha, essa casa também é minha. Eu contribuí com a entrada. Foi quando ela se levantou, jogando o guardanapo na mesa. Aqui não é sua casa. A escritura está no nome do Ricardo. Você não passa de uma hóspede que já ficou tempo demais. As palavras dela ecoaram na cozinha silenciosa. Mariana, com seus 4 aninhos, observava tudo com olhos assustados. Tentei explicar, mostrar documentos, recordar nosso acordo, mas foi inútil. Em menos de 1 hora, minhas poucas coisas estavam em uma mala, e eu me vi expulsa na chuva. No ponto de ônibus, trêmula e encharcada, peguei meu celular antigo e liguei para minha irmã mais nova, Lourdes. Mesmo vivendo em uma situação financeira apertada, ela não hesitou. Venha para cá agora, mana. Peço um táxi para você. Passei 2 semanas no pequeno apartamento de Lourdes. Enquanto ela trabalhava como enfermeira no turno da noite, eu organizava a casa e preparava refeições. Nos momentos sozinha, chorava silenciosamente, tentando compreender como minha própria filha pôde me tratar com tanta crueldade. Foi numa dessas noites de insônia que tive uma epifania. Eu não era a vítima desamparada que eles pensavam. Tinha direitos, tinha dignidade e, mais importante, ainda possuía a escritura daquela casa alugada, um imóvel que valorizou muito com os anos devido à expansão da cidade. Era hora de me reerguer. Na manhã seguinte, liguei para Dr. Paulo, um advogado que conhecia há anos através da igreja. Expliquei minha situação e ele prontamente me recebeu em seu escritório. Dona Célia, o que sua filha e seu genro fizeram configura diversos crimes: apropriação indébita, abuso financeiro contra idoso e violência psicológica. A senhora tem provas das transferências que fez para eles? Perguntou ele, após ouvir atentamente minha história. Tenho tudo guardado. Extratos, comprovantes, até e-mails onde Helena promete incluir meu nome na escritura. Respondi, abrindo uma pasta com documentos que havia conseguido salvar. Ótimo. E quanto à casa alugada? Está no meu nome, os impostos estão em dia e tenho um contrato de aluguel válido por mais 2 anos com os inquilinos. Dr. Paulo ajustou os óculos e sorriu pela primeira vez. Dona Célia, a senhora está em uma posição muito melhor do que imagina. Vamos acionar a justiça, mas antes, tenho uma sugestão. Nas semanas seguintes, segui meticulosamente o plano que traçamos. Primeiro, com a ajuda de Lourdes, consegui um trabalho como costureira em uma loja de roupas sob medida. O salário não era muito, mas somado à minha aposentadoria, permitia-me uma vida digna. Depois, contratei uma empresa especializada para fazer uma vistoria completa na casa alugada. Como suspeitava, havia problemas estruturais que precisavam ser resolvidos urgentemente. Infelizmente, teremos que rescindir o contrato com os inquilinos para realizar essas obras. É questão de segurança, explicou o engenheiro. Com a casa vazia, iniciei a reforma. Usei parte das economias que havia escondido, dinheiro que Helena e Ricardo nem imaginavam que eu possuía. Dr. Paulo me apresentou a um corretor imobiliário de confiança, que avaliou a propriedade. Dona Célia, após a reforma, esta casa valerá facilmente o triplo do que valia quando a senhora a alugou. A localização se tornou premium. Enquanto isso, Helena continuava sua vida, sem fazer qualquer contato. Soube, através de conhecidos, que ela espalhava para todos que eu havia abandonado a família por egoísmo, que estava caduca e que não me importava com minha própria neta. A dor dessas mentiras era profunda, mas eu já não era a mesma mulher fragilizada daquela noite chuvosa. 3 meses após minha expulsão, recebi uma ligação inesperada. Mãe, é você? A voz de Helena soava estranhamente dócil. Estamos preocupados. Por que sumiu assim? Mariana sente sua falta. Respirei fundo antes de responder. Helena, você me expulsou de casa à meia-noite, na chuva. Disse que eu não fazia mais parte da família. Você está entendendo tudo errado, mãe. Foi só um desentendimento. Ricardo e eu achamos que você precisa voltar. Mariana chora por você todos os dias. Percebi imediatamente que algo havia mudado. Não era preocupação comigo, era algo mais. O que aconteceu, Helena? Por que esse súbito interesse no meu bem-estar? Houve um longo silêncio. É que... Bem, precisamos verificar alguns documentos da casa antiga, aquela que você alugava. O inquilino nos procurou dizendo que teve que sair às pressas. Aí estava. Não era saudade, não era arrependimento. Era interesse financeiro.
Eles finalmente perceberam que o dinheiro do aluguel havia parado de entrar e queriam tomar controle desse ativo também. Sim, os inquilinos saíram. Estou resolvendo alguns problemas na propriedade. Respondi calmamente. Problemas? Que problemas? Mãe, você não pode tomar decisões assim sem nos consultar. Aquela casa também faz parte da herança da Mariana. Helena agora abandonava a docilidade forçada. Helena, a escritura está exclusivamente no meu nome. Não é herança de ninguém ainda, pois estou muito viva. Mas você não tem condições de administrar um imóvel sozinha na sua idade. Volte para casa que resolvemos isso juntos. Agradeci mentalmente a Dr. Paulo por me preparar para este momento. Filha, agradeço a preocupação. Podemos nos encontrar amanhã para conversar se quiser. Que tal no café próximo à antiga casa? Ela concordou rapidamente, claramente ansiosa para descobrir o que eu estava fazendo com seu futuro patrimônio. No dia seguinte, cheguei ao café 15 minutos antes do horário marcado. Escolhi uma mesa discreta no fundo do estabelecimento e pedi um café. Estava vestida com roupas simples, mas elegantes. Um conjunto que havia costurado especialmente para a ocasião. Meu cabelo, antes sempre preso em um coque desleixado, agora estava cortado e bem cuidado. Pequenas mudanças que refletiam minha transformação interna. Helena chegou pontualmente, acompanhada por Ricardo. Seus olhares de surpresa ao me verem foram impagáveis. Claramente esperavam encontrar uma senhora abatida, frágil e desesperada por reconciliação. Em vez disso, viram uma mulher composta, serena e visivelmente fortalecida. Mãe, você está diferente, comentou Helena enquanto se sentavam. A vida muda, filha. Nós também mudamos, respondi com um sorriso tranquilo. Dona Célia, vamos direto ao ponto, interrompeu Ricardo, sempre impaciente. O que está acontecendo com a casa? Por que dispensou os inquilinos sem nos consultar? Primeiro, Ricardo, não tenho obrigação legal de consultá-los sobre decisões relacionadas a uma propriedade que está exclusivamente no meu nome. Segundo, a casa precisava de reformas estruturais urgentes. Reformas? Com que dinheiro? Questionou Helena incrédula. Com o meu dinheiro. Surpreendentemente, ainda sou capaz de gerenciar minhas finanças. O sarcasmo na minha voz era sutil, mas perceptível. Ricardo inclinou-se sobre a mesa, tentando parecer intimidador. Olha aqui, Dona Célia, vamos parar com joguinhos. Aquela casa é o futuro da Mariana, nossa segurança financeira. A senhora não tem condições de... De fazer o quê, Ricardo? De decidir sobre minha própria propriedade? De viver independentemente? De recusar ser manipulada por vocês? Mantive minha voz baixa, mas firme. Vocês me expulsaram como se eu fosse um objeto descartável após anos de dedicação. Agora querem controlar o único bem que ainda tenho? Helena, percebendo que a abordagem agressiva não funcionaria, mudou de tática. Seus olhos se encheram de lágrimas ensaiadas. Mamãe, estávamos passando por um momento difícil. Você sabe como o Ricardo fica quando está estressado. Nós te amamos, Mariana chora por você todas as noites. Por favor, volte para casa. Olhei diretamente nos olhos da minha filha, aqueles mesmos olhos que há 3 meses transbordavam desprezo. Helena, você me conhece bem o suficiente para saber que sempre coloquei família acima de tudo. Sacrifiquei minha juventude, meus sonhos, para te dar uma vida melhor. E como fui retribuída? Com a porta da rua numa noite de chuva. Foi um erro, mamãe. Todos cometem erros. Sim, filha. Meu erro foi acreditar que você manteria sua promessa de cuidar de mim na velhice. Meu erro foi transferir minhas economias para vocês comprarem aquela casa, acreditando que seria um lar para todos nós. Ricardo começou a ficar visivelmente desconfortável. Dona Célia, vamos ser práticos. A senhora não pode viver sozinha, precisa de cuidados. E nós precisamos garantir o futuro da Mariana. Por que não voltamos a morar juntos e... Foi quando abri minha bolsa e coloquei uma pasta sobre a mesa. Nesta pasta estão os comprovantes das transferências que fiz para vocês. Os e-mails onde Helena promete incluir meu nome na escritura da casa nova. E o mais importante, uma notificação oficial do meu advogado. Os dois empalideceram ao mesmo tempo. Advogado? Helena quase engasgou com a palavra. Dr. Paulo Mendes, especialista em direito do idoso e casos de abuso financeiro familiar. Ele está preparado para entrar com uma ação contra vocês por apropriação indébita, abuso patrimonial contra idoso e danos morais. Ricardo começou a balbuciar ameaças sem sentido, enquanto Helena alternava entre choro e indignação. Deixei que digerissem a informação por alguns instantes antes de continuar. Mas não vim aqui para ameaçar ou buscar vingança.
Vim propor um acordo. Que tipo de acordo? Perguntou Ricardo, subitamente interessado. A casa que vocês me expulsaram foi parcialmente paga com meu dinheiro. Tenho como provar isso. Pela lei, tenho direito a uma parte daquele imóvel. Em vez de entrar com um processo longo e doloroso para todos, proponho o seguinte: vocês transferem para meu nome o valor correspondente à minha contribuição, com correção monetária, e eu renuncio a qualquer ação legal. Isso é absurdo. Não temos esse dinheiro agora, protestou Ricardo. Imaginei que diriam isso. Por isso tenho uma alternativa. Podem me pagar em parcelas mensais, com juros compatíveis com o mercado, durante 5 anos. Helena me olhava incrédula. Mãe, você realmente contratou um advogado contra sua própria filha? Não, Helena. Contratei um advogado para proteger uma senhora de 68 anos que foi explorada financeiramente e depois descartada pela própria família. Há uma diferença. O silêncio que se seguiu foi profundo. Pedi outro café, tranquilamente, enquanto eles trocavam olhares apreensivos. E quanto à casa alugada? O que pretende fazer com ela? Perguntou finalmente Ricardo, revelando seu verdadeiro interesse. Sorri serenamente antes de responder. A reforma está quase concluída. No próximo mês, me mudarei para lá. Se mudar? Mas e o aluguel? Era nossa renda extra, exclamou Helena, sem perceber que revelava o quanto contavam com o dinheiro que nunca lhes pertenceu. Não haverá mais aluguel, filha. Aquela será a minha casa novamente. Um lugar onde poderei viver com dignidade, sem depender da caridade fingida de ninguém. Naquele momento, vi algo nos olhos de Helena que nunca havia visto antes. Respeito. Não nascido do amor, mas do reconhecimento de que sua mãe não era a velhinha frágil e manipulável que ela imaginava. E quanto a Mariana, vai privar sua neta da avó? Ela tentou seu último golpe emocional. Jamais faria isso. Amo minha neta incondicionalmente. Podem levá-la para me visitar sempre que quiserem. Minha porta estará sempre aberta para ela. Fiz uma pausa significativa. Para ela. Finalizamos o encontro com um acordo verbal. Eles consultariam um advogado, como se isso fosse mudar algo nos fatos que eu apresentei, e me dariam uma resposta na semana seguinte. Saí daquele café com passos leves, sentindo-me verdadeiramente livre pela primeira vez em muitos anos. Uma semana depois, recebi uma proposta formal deles. Pagariam o valor devido em parcelas mensais durante 3 anos, com juros razoáveis. Aceitei com a condição de que o acordo fosse formalizado em cartório, com cláusulas de proteção em caso de inadimplência. A reforma da casa antiga foi concluída no prazo previsto. Transformei o que antes era uma residência simples em um lar aconchegante e funcional para minhas necessidades. O quarto extra, que originalmente seria meu ateliê de costura, preparei carinhosamente para as visitas de Mariana. Paredes em tom pastel, uma cama com dossel, prateleiras com livros infantis e uma caixa repleta de brinquedos. No dia da mudança, Lourdes me ajudou a organizar tudo. Mana, se alguém me dissesse há 4 meses que você estaria assim hoje, eu não acreditaria. Você floresceu através da dor. Sorri para minha irmã enquanto pendurávamos cortinas novas nas janelas. Sabe, Lourdes, acho que passei a vida inteira sendo mãe da Helena ou avó da Mariana, esquecendo de ser simplesmente Célia. Precisei perder tudo para me reencontrar. Nos meses seguintes, estabeleci uma nova rotina. Trabalhava meio período na loja de costura, participava de um grupo de artesanato na igreja, fiz novas amizades e até comecei um curso de informática básica na associação do bairro. Minha vida, antes resumida a cuidar dos outros, agora estava repleta de pequenas alegrias e descobertas. Helena cumpriu o acordo financeiro religiosamente, talvez por medo do processo, talvez por um tardio senso de justiça. As visitas de Mariana começaram tensas e supervisionadas, mas aos poucos se tornaram mais naturais. Minha neta adorava passar os finais de semana comigo, especialmente quando fazíamos biscoitos juntas, ou quando eu lhe ensinava pontos simples de costura. Quase um ano após aquela noite chuvosa, recebi uma visita inesperada. Helena estava sozinha, sem Ricardo, sem Mariana. Parecia nervosa e carregava um pequeno pacote nas mãos. "Posso entrar, mãe?" perguntou com uma humildade que nunca demonstrara antes. Convidei-a para a sala e ofereci um chá. Conversamos sobre amenidades por alguns minutos, até que ela finalmente criou coragem para dizer o que viera dizer. "Mamãe, eu vim pedir perdão. Não espero que você esqueça o que fiz, nem que confie em mim novamente. Só queria que soubesse que reconheço o quanto fui cruel e injusta." Sua voz tremeu ligeiramente. "Ricardo e eu nos separamos. Ele me traiu, com minha melhor amiga.
Agora entendo como você deve ter se sentido quando te expulsamos. Não senti alegria com sua dor, apenas uma profunda compreensão do ciclo que a vida às vezes impõe. Sinto muito por seu sofrimento, filha. O pior é que perdi tudo, mãe. A casa está hipotecada. Ricardo escondeu dívidas de jogo. Estamos prestes a perder tudo. Ela enxugou uma lágrima. Não vim pedir dinheiro, juro. Só vim devolver isso. Abriu o pacote revelando uma caixinha de madeira entalhada que eu não via há anos. Dentro estavam as poucas joias de família que havia guardado. Um broche de minha avó, os brincos que usei em meu casamento, o relógio de bolso do meu pai. Peguei isso quando você saiu naquela noite. Foi mesquinho e cruel. Elas pertencem a você. Recebi a caixa com mãos trêmulas. Não pelo valor material das peças, mas pelo que representavam. Memórias, raízes, história. Olhei para minha filha, uma mulher quebrada pela própria ganância, e vi além da dor presente. Vi a menininha de laços coloridos, vi a adolescente sonhadora, vi todos os momentos preciosos que compartilhamos antes que o dinheiro e a ambição envenenassem seu coração. Helena, disse finalmente, a porta desta casa sempre estará aberta para você e Mariana, se um dia precisarem. Depois de tudo que fiz, você ainda seria capaz de nos acolher? Peguei suas mãos entre as minhas, sentindo as linhas da vida em nossas palmas. Sabe qual foi a lição mais valiosa que aprendi neste ano? Que perdoar não significa permitir novos abusos, significa libertar-se do peso do ódio e seguir em frente. Posso te perdoar sem me tornar vulnerável novamente. Helena chorou abertamente então, como não fazia desde criança. Não prometi que tudo voltaria a ser como antes. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser totalmente reconstruídas. Mas ofereci algo que ela não esperava. A chance de construirmos uma nova relação, baseada em respeito mútuo e fronteiras claras. 2 semanas depois, Helena e Mariana se mudaram para um pequeno apartamento alugado próximo à minha casa. Aos poucos, estamos reaprendendo a ser família. É um processo lento, com avanços e recuos, mas genuíno. Hoje, aos 69 anos, olho para trás e vejo que aquela noite de chuva, que parecia o fim de tudo, foi na verdade o começo da minha verdadeira vida. Aprendi que nunca é tarde para se reinventar, para estabelecer limites saudáveis, para exigir respeito. A casa que quase perdi agora é verdadeiramente meu lar. Não apenas pela escritura que permaneceu no meu nome, mas porque aqui vivo em paz comigo mesma. As paredes que testemunharam tantas lágrimas agora ecoam risadas, especialmente quando Mariana está presente. A dor da traição nunca desaparece completamente, mas se transforma. No meu caso, transformou-se em sabedoria, em força, em capacidade de discernir entre sacrifício por amor e submissão por medo. Transformou-se na certeza de que, mesmo aos 68 anos, eu tinha o direito e a capacidade de recomeçar. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir que nunca precisamos nos perder. Se essa história te tocou, curta, compartilhe e comente de onde você está ouvindo. Quero saber até onde minha história vai chegar.